Flávio Silveira, especial para o Jornal Notícias da Cidade. Eu estou aqui com Altemir Gregolin, aqui direto das livrarias Curitiba, aqui no Shopping Miller, prestigiando para você, nosso telespectador aqui da TV da Cidade, o lançamento da obra literária que Gregolin apresenta para toda a nossa Joinville e região. É um privilégio contar com a sua presença aqui em Joinville, apresentando tão bem elaborada obra literária que você apresenta e colocando este mar de oportunidades ao nosso público de Joinville. Obrigado pela oportunidade, né? Como o próprio nome diz, eu estou tratando de um tema, de um assunto que é um mar de oportunidades para o Brasil e para Santa Catarina, que é a pesca e a aquicultura. Um tema que o Brasil tem um potencial extraordinário, que nós passamos a investir na última década, né? Eu especialmente como ministro por 5 anos, né? No governo do presidente Lula, e estou retratando exatamente isso no livro, ou seja, as oportunidades que o Brasil tem nesse setor, a tal ponto que eu defendo a tese de que os investimentos nesta área não devem ser investimentos de um governo ou de um partido, mas deve ser de um país, deve ser interesse e objetivos de uma nação, que é o nosso país, porque nós podemos realmente sermos um dos maiores produtores mundiais de pescado, gerarmos milhões de empregos diretos e indiretos, produzir um alimento nobre, saudável, que é o pescado, né, e muita riqueza para o Brasil. E nós temos que aplaudir e agradecer a tua presença, porque nós sabemos que a nível de Balneário Camboriú foi muito concorrido. Hoje você também realizou o lançamento na região de Chapecó e as expectativas, acredito que todas sendo sanadas. Com certeza, porque o tema ele é importante. Eu faço relato também de como as decisões são tomadas que as pessoas não conhecem. Como que uma decisão de criar uma política pública, de criar um ministério como o Ministério da Pesca e Cultura, de encaminhar para o Congresso Nacional e aprovar uma nova legislação para o setor, né, substituindo uma que era de 69, ou seja, de 50 anos atrás. Como que se toma uma decisão desta natureza, né? Então eu relato, né, no livro os diálogos que eu mantive como presidente, né, as negociações no Congresso Nacional, o convencimento dos partidos, né, os deputados e senadores. Aliás, todas essas políticas foram aprovadas por acordo entre todos os partidos, de situação, de oposição. Houve um convencimento de que investir nesse setor é estratégico para o Brasil. Faço um relato também da minha trajetória, ou seja, como um filho de pequeno agricultor chega na condição de ministro, né, de um país como o Brasil, e fui ministro por 5 anos, então não é qualquer coisa, né? É resultado de muito trabalho, de muita dedicação, de muita criatividade, né? E é a tal ponto que os resultados apareceram, não só do ponto de vista da formulação das políticas, mas também a sociedade brasileira passou a consumir mais pescado, preocupada com a saúde, né? Teve um aumento de renda. Nós passamos de 6,5 kg por habitante ano, o consumo no Brasil, para 12 quilos em pouco mais de 7 anos. Ou seja, praticamente dobramos o consumo de pescado no Brasil. A tal ponto que o aumento da produção, que foi de 1 milhão para 1,5 milhão de toneladas, não supre o crescimento do consumo, o crescimento da demanda. Nós hoje importamos $1,5 bilhão, né, de peixe, de pescado do mundo inteiro. Significa que o Brasil tem aí a maior reserva de água doce do mundo, temos 8.500 quilômetros de costa marítima, temos um potencial de produzir 30 milhões de toneladas e produzimos 1,5 milhão, e o consumo aumentando. Ou seja, nós temos de fato um mar de oportunidades, né, a explorar, né, a produzir resultados que nós estamos começando a colher. Temos um longo caminho pela frente, mas nós estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que o Brasil será um dos maiores produtores mundiais de pescado em no máximo 2 décadas. E que maravilha que os brasileiros, a partir da criação do Ministério, se atentaram para esta questão visionária, né? A gente sabe que tudo se voltava para a agricultura e para tudo mais, e que bom que a partir desse trabalho, e que hoje é exposto no mar de oportunidades, além de fomentar ainda mais
toda esta ação a nível de pesca e tudo mais, você também relata os meandros que foram articulados para que se formasse esse tão importante ministério. Com certeza, eu acho que tem uma questão que é a questão mais da política pública, da questão mais técnica, né? Da discussão das oportunidades, dos desafios, né? E a outra é relatar como essas políticas foram construídas, né? Como as decisões foram tomadas, como nós ouvimos o setor, as conferências nacionais, por exemplo, a Conferência Nacional de 2006, com mais de 1.500 delegados, a de 2009 com mais de 2.500 delegados, lideranças do Brasil inteiro, né, propuseram a criação do Ministério. Os estudos feitos pela FAO, que é uma organização ligada é uma instituição, na verdade, internacional, ligada à ONU, né, que trata da agricultura e alimentação para o mundo. Né, os estudos e as recomendações que fizeram, as conversas, né, com o presidente. Eu particularmente tive 2 conversas que foram decisivas, né, com o presidente Lula e a então chefe da Casa Civil, que era a Dilma, que virou presidente da República. Quer dizer, conversas previstas de meia hora, que foram conversas de 2 horas, né? Quer dizer, como o presidente tomou essa decisão de criar um ministério, né? A visão dele de futuro, né? A visão de longo prazo. Né? Então, esse relato eu faço, né, também no livro, que é importante as pessoas conhecerem a seriedade com que se trata essa questão. Então, você vê, eu sempre digo, tem alguns veículos, grandes veículos de comunicação, que quando fala em enxugar a máquina pública, diz, olha, tem que acabar com o Ministério da Pesca. Essas pessoas não conhecem o potencial, às vezes por desinformação, porque, por exemplo, pesca, você tem uma noção de que se pesca muito e está reduzindo o peixe, estão reduzindo os estoques. Tem certa razão, né? Mas ainda nós temos um potencial de aumentar em torno de 500 mil toneladas a pesca em si, pescar em águas internacionais, ampliar a pesca de atuns e outras espécies que a gente não captura. Agora tem um outro segmento que nós chamamos de aquicultura, que as pessoas muitas vezes não conhecem. O que é aquicultura? É a criação, é o cultivo. É a maricultura, que tu produz ostras, mariscos, mexilhões, né? A piscicultura marinha, que tu produz o peixe cultivado com ração. É a piscicultura continental, ou seja, em tanques escavados, como na região de Joinville também se produz, né? Aqui em Santa Catarina nós temos uma produção razoável da piscicultura. A piscicultura em tanques redes, em grandes reservatórios de hidrelétricas, ou seja, o cultivo, a criação, que você bota o alivino, a larva, dá a ração, alimenta e o peixe vai crescendo, a ostra vai crescendo, né, e você vai colhendo. Esta é a área que nós mais temos potencial. Então nós temos potencial de produzir 20 milhões de toneladas só dessa área. E eu dou um exemplo assim para as pessoas entenderem, a China. A China nos últimos 20 anos aumentou a produção cultivada em 30 milhões de toneladas. Ou seja, um Brasil por ano, né, em termos de aumento de produção. Só para dar uma ideia do quanto o Brasil pode ganhar com isso, quer dizer, o mar de oportunidades que nós temos nessa área, né? E se tornar uma referência, e tanto está intrínseco em você esse trabalho, gostar dessa articulação, que hoje a gente pode dizer que você é um morador da nossa região, porque a pesca está intrínseca no profissional, tanto que hoje, há mais de 2 anos, se não me engano 3 anos, você está residindo em Balneário Camboriú e também cuidando de todo esse quesito aqui para nós catarinenses. Com certeza, nós temos em Itajaí o maior polo pesqueiro do Brasil, né, o maior polo industrial, né, do Brasil. Eu, como ministro, estava de forma permanente, ou seja, todo mês, né, estava em Itajaí, Balneário, região. Quando deixei o ministério, fui para o BNDES, como conselheiro do BNDES, e passei a residir, né, em Balneário Camboriú. Então faz mais de 3 anos, a gente mantém a relação com esse segmento, com essa região. Eu me sinto em casa, né? Sou catarinense, né, natural, oriundo do oeste de Santa Catarina, e hoje, né, adotei o litoral, adotei Balneário Camboriú, esta região, também Joinville, temos uma colônia de pescadores aqui, estive muitas vezes em Joinville, né, e ajudei também o município, né, com investimentos inclusive, não só a colônia de pescadores, mas também os piscicultores, né, aqui da região. Então me sinto em casa e eu desejo que todos possam ter acesso a esse livro, possam ler, possam fazer essa reflexão. O meu grande objetivo é que, especialmente os formadores de opinião, possam ler, para exatamente fazer com que
a sociedade brasileira cada vez mais defenda investimentos nesse setor. Quer dizer, que os investimentos não sejam de fato de um governo, de um partido, mas seja do país. Né? Que a gente possa, no decorrer de 30, 40, 50 anos, de fato investir. Como fizemos, por exemplo, com a avicultura em Santa Catarina, né, a suinocultura. Há 50 anos atrás, nós não produzíamos praticamente nada. Hoje somos um dos maiores produtores mundiais de frangos. Exportamos para o mundo, né, como exportamos soja. Então, basta o governo investir, basta o produtor, o empresário, né, investir na atividade, que esta atividade vai crescer, como já está crescendo, e nós seremos, eu tenho certeza, campeões, né, como somos no futebol, campeões mundiais na produção de pescado. Olha, já estamos prevendo campeões no futebol e sabemos que é um mar de oportunidades a nível do nosso Brasil e independente de partidos, nós sabemos que também o livro conta com o aval da figura carismática do Lula, também enobrecendo a obra literária, apresentando o seu autor. Exatamente, né? O ex-presidente Lula, né, assinou o prefácio, né, fala do que é essa atividade, do que é o livro e fala também do meu papel, né, o papel que eu desempenhei como ministro, né, da Pesca e Cultura por 5 anos, né, o que nós construímos juntos, né, eu como ministro, ele como presidente. Então eu tenho a honra, né, o privilégio de ter o prefácio do livro assinado pelo ex-presidente Lula. Que maravilha. Flávio Silveira, então, com você aí nos estúdios da nossa TV da cidade. Foi um privilégio para mim, Leandro Camargo, estar aqui prestigiando para a nossa TV da cidade o lançamento da obra literária O Mar de Oportunidades por Altemir Gregolin, que foi durante 5 anos ministro da Pesca e Aquicultura para o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É com você, Flávio Silveira, nos nossos estúdios.